Bom dia! Bom dia com muito amor, com muita alegria, com muita presença de Jesus. Como é bom ter um Deus que cuida tanto da gente. Como é bom ter um Pai para nos instruir, para nos auxiliar, para cuidar de nós. Como é bom ter um Deus que não se esquece de nós. Como é bom ter um Pai que, independente das escolhas do homem, Ele continua sendo nosso Pai. Bom dia, Cacá. Vamos iniciar mais um dia abençoado no nosso devocional Cartas para Deus, com essa jornada de lives com mulheres incríveis, abençoadas que o Senhor direcionou. Cada dia uma palavra específica para o nosso coração. Existe um propósito sendo gerado. Existe algo grandioso que está se movendo e acontecendo no céu. Porque levantar assim pela madrugada é espiritual. E é falar ao Senhor: Senhor, eu tô aqui, eu vim te buscar. Eu vim entregar o meu melhor para o Senhor. Eu vim fazer a minha devoção ao Senhor. Amém? Bom dia, Thaís maravilhosa. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. Eu estava lendo essa palavra de hoje e é interessante como o Senhor vai confirmando durante ao longo dos dias. Quando vocês pegarem essa palavra, vocês vão falar assim: meu Deus, Júlio, bem que você falou, né? Glória a Deus. Eu vou colocar uma canção aqui pra gente orar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ai, como Deus é bom. Cacá, você consegue mandar pro grupo o link da live para nós, fazendo favor? Consegue me ajudar aí, amiga? Só enviar com a setinha o link lá para elas. Se não der, é só falar que a gente já começou, tá bom? Glória a Deus. Como é que tá por aí, Thaís? Tá frio? Que tá frio, hein? Que tá frio com gosto. Aqui. Aleluia, glória a Deus. Hoje o Senhor falou muito comigo no meu devocional. A nossa vida em Ti. Aleluia. Através dessa canção. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Aleluia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigada, Paizinho, pela oportunidade de estarmos aqui para te adorar, Senhor. Nós fazemos dessa canção a nossa oração. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Senhor, nós nascemos para te adorar. Nós nascemos para glorificar o teu nome. Nós nascemos para ser casa do Senhor. Nascemos para ser luz do Senhor por onde nós formos, Pai. Ah, Jesus, nosso prazer é viver. Fala pro Senhor: Senhor, meu prazer é viver, Pai, na casa de Deus onde flui o amor. Ah, Senhor, nós temos tantas casas que é do Senhor, Pai. Nós temos a nossa casa pessoal que nós te pedimos hoje, Espírito Santo de Deus, visita. Visita, Espírito Santo de Deus, a nossa casa. Nós temos o nosso lar, ó Espírito Santo de Deus, visita a nossa casa, o nosso lar. Nós temos os nossos negócios, as nossas empresas, Senhor. Visita, Pai, o nosso trabalho. Visita, Jesus, o nosso ministério, a comunidade, a igreja do Senhor, a qual nós escolhemos estar.
Oh, Pai, tantas casas às quais nós pertencemos, Pai, as quais a nossa identidade no Senhor precisa estar. Ah, Paizinho, em nome de Jesus, venha falar conosco nessa manhã. Nós entregamos, Pai, o nosso viver, a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso dia, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, toma direção, Pai. Toma direção. Ah, Senhor, só o Senhor é perfeito, Pai. O Senhor sabe exatamente tudo que o Senhor faz. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de crescermos juntas, de caminharmos juntas. Ah, Senhor, como nosso coração fica alegre, Pai, em estarmos com o Senhor, em termos a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, te buscando, Pai, te glorificando, buscando o direcionamento do Senhor para as nossas vidas, Pai, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. E eu quero que você fale para o Senhor: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu dependo de Ti, Pai. Nada, 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 nada além de Ti, Senhor. Nada além de ser eu mesma em Ti, Senhor. Por onde o Senhor me mandar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ah, Deus é bom. Minha convidada já chegou aí? Aleluia, glória a Deus, amém. Bom dia, Márcia, bom dia, Vivi, bom dia, Thalita, bom dia, Thelma. Fica aí conosco, glória a Deus. Manda aí esse devocional, amém, para mais mulheres, para estar aqui conosco nessa manhã, buscando essa direção do Senhor, buscando ouvir o que o Senhor, o que o Espírito Santo de Deus quer nos trazer hoje. Glória a Deus. Aleluia. Vou autorizar aqui a minha convidada de hoje. É a Vivi, é a Vilma. Tá aí. Já tô te aceitando, tá, Vilma? Você vai ver a telinha escrita aí. Já vai abrir. Eita, gente, eu não sei com vocês, mas o Senhor já tá falando comigo hoje. Desde mais cedo. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Deixa eu chegar para trás um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão vendo a Vilma? Sua tela tá preta, Vilma. Não tô te vendo. Fala aí para mim se vocês estão vendo ela. Fala alguma coisa aí. Fala um bom dia pra gente ver se a gente te escuta. Bom dia. Realmente a minha tela aqui tá preta. Tá preta? Aperta na câmera, na câmerazinha. Isso, agora aperta de novo nela. Não tá dando pra ver ela, né? É mesmo. Fecha aí no xizinho, Vilma. Vamos ter só um pouquinho de paciência, gente. Chiquíssima primeira live da Vilma. Glória a Deus. Aperta aí no xizinho. Tem um xizinho no cantinho da sua tela. Clica nesse X e aí você sai e entra de novo da live, tá? Isso, muito bem. Aí você vai sair da live, sai do Instagram e entra de novo, tá bom? Vai dar certo, em nome de Jesus. Gente, vocês percebem assim, quantos desafios a gente vem tendo desde o dia em que a gente começou, a gente percebe que os desafios eles começam a aparecer exatamente para você querer desistir, para você querer parar, para você não continuar a fazer o que tem que ser feito. Então ele vem em vários âmbitos da nossa vida, não tem jeito. A grande questão é você enfrentar os desafios com naturalidade.
Você vai enfrentar com naturalidade, com tranquilidade, para que sejam resolvidos. Eu sei que é desafiador, né? Deus vai falar conosco sobre isso hoje. Eita, glória, aleluia! Se a Vilma entrou de novo, aí você vai entrar e pedir para participar de novo, Vilma. Clicar naquele botãozinho de participar da live. Enquanto isso, eu vou pôr um cafezinho aqui, porque, né, gente? Mereço, né? Um café, não mereço? Ai, gente, eu me arrumo tão empolgada. Eu me arrumo tão entusiasmada, tão feliz para estar aqui, vocês acreditam? Eu tô querendo continuar esse devocional, o que vocês acham? Meu Deus do céu, tem sido bênção demais. Glória a Deus. E também nos mostra que muitas coisas só aprendemos fazendo, praticando. Exatamente, Camila. Exatamente. Benção, mamãezinha. Glória a Deus, gente. Aí eu levanto cedo, eu já faço cafezinho esperto pra estar aqui com vocês. Então, continua, amiga. Eita, glória! Ai, gente, mas é bom, né? Gente, é bênção demais, porque assim, ó, é um tempo que não é grande e a gente consegue. Ah, tá. Não vai dar certo, em nome de Jesus. E a gente consegue estar presente, né? Deve ser, Vivi. A câmera tá virada. Tá virada, isso mesmo. É só você apertar aí no negocinho que ela volta. Aê! Eita, glória, aleluia! Falei pra vocês que ia dar certo? Gente, como é que não veio uma maravilhosa dessa? Você cortou os cabelos? Cortei. Que linda! Glória a Deus, aleluia! Eu e a Vivi já oramos mais cedo, já oramos aqui, glória a Deus, para iniciarmos o devocional em nome de Jesus. Então vamos lá. Vi, você tá com o nosso devocional aí com o tema de hoje? Sim, estou. Lê para nós, por favor. Acho que você vai ter que Deuteronômio, falar, só fala mais alto um pouquinho. tá. Deuteronômio 31:8, né? Isso. Primeiramente, bom dia, Julie. Bom dia a Aí eu quero que todos. você se apresente, perdão, viu? Se apresente aí rapidinho para as meninas. Quem que é a Vilma? Para a gente começar. Tá bom. Uhum. Bom dia, Laurene. Meu nome é Vilma Clévia Pereira da Silva. Eu sou natural aqui de Itumbiara, Goiás. Eu sou cristã, mas eu não nasci em berço evangélico, mas o Senhor me resgatou, né, me trouxe, né, para junto dele. Eu ainda não sou mãe, não sou casada, sou solteira. Eu sou empresária, sou corretora de seguros e atuo nesse ramo aqui em Tumbiara há 7 anos. E sou uma filha amada do Deus Altíssimo. Amém? Amém. Amém, amém. Glória a Deus. A nossa referência hoje, gente, que tá lá no nosso devocional Cartas para Deus, para todos os dias a gente escrever e falar com o Senhor. Ah lá, o dela. Glória a Deus, Deuteronômio 31:8. Pode ler a temática para nós, Vilma, o versículo e a reflexão pode ficar à vontade, tá? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu não sei se eu disse bom dia para as mulheres que estão participando da live, se eu não falei um bom dia para todas nós, tá? Então, aqui, o versículo Deuteronômio 31:8 diz assim: O Senhor, o próprio Deus, irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. A reflexão também, né, Julie? Pode. Uhum. Mesmo nos momentos em que parece que Deus está em silêncio, Ele nunca te abandona. Ele está contigo em cada passo do caminho. A pergunta também? Pode ler a pergunta. Uhum. Você tem sentido a presença de Deus mesmo nos momentos difíceis?
Aleluia, glória a Deus. E a temática, o tema, né, de hoje é Deus nunca te abandona. Ah, é Para verdade. você, para você que está nos assistindo, hoje nós vamos falar sobre isso, com esse versículo, essa reflexão e tudo aquilo que o Senhor falou, né, tanto comigo quanto com a Vilma, sobre essa temática. Julie, eu sei que Deus nunca me abandona. Então, por que que às vezes você se sente abandonado? E o que que nós precisamos diariamente, consecutivamente, entender dentro de nós para que quando porventura vier esse sentimento, qual é a certeza em espírito e em verdade que a gente precisa sempre ter? Então, eu junto com a Vilma hoje, eu trouxe aqui três certezas, né, que Deus falou no meu coração, e eu sei que como essa profeta abençoada do Senhor que ela é, o Senhor falou muito com ela também. Porque Deuteronômio 31, a gente fala sobre quando Josué passou a ser sucessor de Moisés. Meu Deus do céu, quanta responsabilidade! Quanta responsabilidade. Aí você imagina para você, quantas responsabilidades o Senhor te incumbiu, colocou sobre, né, você, confiando em você. E talvez você passa por esse, ou já passou. Quem nunca, gente? Quem nunca passou por esse sentimento de se sentir abandonada, sentir que está sozinha, não ver, né, a solução diante das situações. Então, Vi, eu quero que você comece, né? Pode começar falando o que, que você percebeu que Deus, assim, em primeiro lugar, você quer falar que Deus mais falou com você, ao seu coração, sobre essa temática. Sim, muitas vezes a gente pensa que o Senhor nos abandonou, que Ele não está nos vendo, que Ele não está nos ouvindo. Mesmo às vezes, diante de uma oração, a gente ora por algum propósito e a gente coloca assim no coração: nossa, Deus não está me ouvindo, não está ouvindo a minha oração. Mas, na verdade, isso é uma guerra da nossa mente mesmo, sabe? Porque Deus, em todas as situações, sejam elas sim mais fáceis ou mais difíceis, Ele nos ouve. Ele nos ouve de uma forma sobrenatural e, no momento certo, Ele fala ao nosso coração, Ele traz a resposta que nós anseiamos. Quando eu li essa palavra, o que que eu percebo? A palavra de Deus, ela é imutável. As promessas dele, tudo aquilo que ele colocou aqui na palavra dele, para os dias de hoje, ela não mudou. Assim como, por exemplo, Ana orou ao Senhor, né? Uma mulher estéril orou ao Senhor e clamou ao Senhor para que o Senhor concedesse um filho a ela, né? E o Senhor respondeu ali a oração de Ana. Nos dias de hoje não muda. A resposta do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas. Ele não nos Aleluia. abandona. E o, o nosso intuito, vamos dizer assim, o que nós temos que fazer é nos aproximarmos cada dia mais do Senhor. É nós termos Aleluia. mais intimidade com o Pai, para que Ele possa falar conosco, trazer ao nosso coração o direcionamento dele. Amém. Eu digo assim, em questão de oração, Julie, porque eu já passei por isso. Muitas vezes eu orei por várias situações, e o Senhor ele estava em silêncio e eu pensava que o Senhor não estava me ouvindo, né? Isso era uma batalha ali da minha mente que muitas vezes o inimigo lança, né, em nós para que nós possamos duvidar do poder e da autoridade que Deus tem sobre nós e em nós. O que mais me chamou foi isso, né? E que diante de qualquer situação que ela seja muito difícil, para que mesmo quando o medo vem sobre nós, né, que nós possamos olhar para a palavra e entender que o Senhor já levou sobre si todo o medo, porque o amor Amém. do Senhor tira o medo das nossas vidas, o amor do Senhor Amém. fora todo medo. A palavra Aleluia. do Glória a Senhor diz Deus. isso para nós, né? E para que nós não venhamos nos desanimar, independente do que for, nós possamos continuar firme
diante da palavra do Senhor, clamando ao Senhor, declarando, né, que tudo vai passar e que tudo vai ficar bem. Porque Amém. todo cumprimento de uma promessa sobre as nossas vidas, ela tem um processo. Ela existe um processo. E não existe nenhuma vitória sem uma luta. Não existe nenhum vitorioso sem passar por uma luta. O Exatamente. Senhor mesmo, ele nos prova isso, né, com a palavra dele, né, o tanto que ele foi humilhado, né, o quanto que ele passou por várias coisas e mesmo assim, ele é o nosso maior exemplo. Ele permaneceu até o fim. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, isso é tão forte, tão surreal. Porque olha só que interessante, né? O que é a conexão? Porque eu falo assim, para essas mulheres, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar, te direcionar, né? Naquilo que o Senhor quer que você fale, transborde sobre essas vidas. E um dos primeiros pontos que eu coloquei aqui foi exatamente isso. É a questão do espiritual, do inimigo da nossa mente. Porque a gente sabe que a gente vai buscar nas experiências que a gente teve. Então, muitas vezes, a verdade que acontece é que as experiências de abandono que você teve te levam muitas vezes a pensar que Deus te abandonou, quando Deus, na verdade, nunca te abandonou. Nunca. Ele sempre esteve ali. Então, diante disso, diante dessa certeza que o Senhor sempre está, né, aqui comigo, aí com a Vilma, aí com você, sempre do nosso lado, independente da situação, do desafio que nós tenhamos passando, né, estejamos passando, nós precisamos ter a certeza dentro de nós. E a primeira certeza que eu coloquei aqui, sabe qual foi? Foi Ah, de que eu não sou filha do abandono. Por quê? Porque quando você não nutre esse sentimento, isso é espiritual. Quando você não nutrir esse sentimento, é espiritual. Porque se você nutre esse sentimento, isso vai te afastar de sentir o amor de Deus. Ah, essas coisas só acontecem comigo. Ah, e quando você presta muita atenção ao que o Senhor falou muito comigo e fala agora, nesse momento, presta atenção no poder que a sua língua tem. Porque a nossa língua tem poder de amaldiçoar e de abençoar. Então, quando nós falamos de abandono, nós falamos de muitas vezes, seja o pai, seja qualquer tipo de pessoa, né, que nos faz sentir falta. Ou seja, você sente falta como se você tivesse sido deixada por alguém. E é quando o Senhor te diz: eu te resgatei para te mostrar que eu estou com você, que você não está sozinha, que eu não sou como o homem. Então, quando você entende isso, de que a certeza de que eu não sou filha do abandono, eu sou filha de Deus. A primeira certeza que nós temos que ter. E quando você fala, como nós falamos ontem, né? Eu sou filha de Deus. Eu não sou filha do abandono. E eu não vou nutrir esse sentimento. Porque quando você nutre esse sentimento dentro de você e você fica remoendo, muitas vezes nós precisamos ter muito cuidado com isso, gente. Com a reclamação, com a murmuração, remoendo e falando, aquilo ali vai te dar um abatimento. Vai te dar muitas vezes até cansaço espiritual. Que você vai orar e parece que você não vai conseguir nem fluir na oração, porque você está fluindo aquilo ali, deixando fluir aquilo ali na sua alma. Entende? Então, isso é muito surreal a gente entender de que, peraí, eu sou filha de Deus. Eu não sou filha do que me aconteceu. Eu não sou filha do abandono. E eu não vou nutrir esse sentimento. Porque se eu ficar nutrindo esse sentimento, isso vai me atrapalhar espiritualmente. Isso vai te afastar da sua intimidade com o Pai. Porque, de verdade, uma pessoa que se sente abandonada, aí você vai deixando o tempo passar, as coisas vão acontecendo. Já, de repente, o desejo de fazer o devocional já não vem mais. De repente, a vontade de orar, de louvar o Senhor, os afazeres do dia a dia acaba sucumbindo, não é verdade? Vimos que não acontece? Acaba sucumbindo.
Eu falo, gente, porque a gente precisa se policiar o tempo todo, não é verdade? Então, só um minutinho. Te amo. Com Deus. Jesus te proteja. E aí, quando você vê os afazeres, acaba, né, passando por cima daquela prioridade que precisa ser Jesus. Que precisa ser intimidade com o Pai. E a gente precisa ter, mais na frente a gente vai falar, essa semana que vem, sobre a questão do domínio próprio, do domínio, do governo sobre as emoções. E a gente precisa curar isso cada vez mais dentro de nós, para não nutrir esse sentimento de abandono. E quando a gente não nutre, a gente traz para nós o quê? O quê, meu bem? Ah, não. Ah, gente, morreu um peixe gigante aqui do aquário. Oh, Jesus, é uma luta espiritual que vocês não têm noção, gente. Glória a Deus, aleluia. Então, quando você entende que você é filha de Deus e que Ele nunca te abandonou, que Ele sempre está com você, independente da situação, do desafio que você está passando, você começa a ter dentro de você uma ousadia que o Senhor te dá e te entrega. Então, a primeira certeza que nós precisamos ter aqui, como filha, eu não sou filha de nenhum abandono, eu sou filha do Pai. E eu vou nutrir esse sentimento que o Pai tem de amor por mim, dentro de mim. Você precisa ter essa certeza dentro de você. E essa certeza vai te encorajar, essa certeza vai te dar ousadia para fazer aquilo que você talvez nunca teve coragem de fazer, mas o Espírito Santo, o Senhor, o Espírito de Deus está te impulsionando a fazer. Então, quando você tem essa certeza dentro de você, você faz como Josué fez. Josué estava com medo, mas ele foi com medo mesmo, porque aqui no capítulo 31, a Vilma falou que leu também todo o capítulo 31, fala Josué é o sucessor de Moisés. O que aconteceu? Moisés falou assim, o Senhor falou que eu não vou atravessar. O Senhor falou que eu não aguento, porque eu já estou com 120 anos. Então é Josué que vai. Então essa palavra aqui, ela vem dessa vertente de palavras que o Senhor falou com Moisés. Fala o que o Senhor falou com você a respeito dessa palavra, viu? Antes de eu falar a próxima certeza aqui para nós. Ô, Julie, um versículo aqui de todo o capítulo que eu li, que foi o versículo 6, que fala assim, ó. Sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem fique apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Né? Aleluia. E no 5 até fala assim que é o Senhor quem nos ordena, né? Então, que nós possamos sempre ficar atentos àquilo que o Senhor nos direciona. Quando o Senhor nos direcionar, nos ordenar para alguma situação, que nós possamos ser fortes e corajosas e seguir em frente e cumprir o nosso propósito, porque nós somos mulheres com propósito. Glória a Deus, aleluia! O Senhor tem nos chamado para um novo tempo, né? E que nós possamos avançar. O medo, ele nunca vai deixar de existir, porque nós somos seres humanos, né? Uhum. Nós não podemos deixarmos sermos sufocadas pelo medo, né? E, como se diz, se tem medo, vai com medo mesmo. Porque quando o Senhor ordena, não adianta a gente querer fugir, né? Que o Senhor tem um propósito, né? Para cada ser humano, para cada uma de nós, alunas do programa Transformar, o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Eu creio sim que nós não estamos por acaso. Eu tenho essa certeza, nós não estamos por acaso. Então, essa palavra, ela falou muito forte no meu coração, né? Sou eu quem ordeno. Seja forte e corajosa. Então, assim, eu quero deixar
essa palavra aqui para todas nós, até mesmo para as outras mulheres que vão assistir essa live depois, que possamos ser fortes e corajosos, independente da situação. Porque o nosso Deus, ele vai à frente, aplanando, abrindo os caminhos. Ele não nos dá um direcionamento e nos abandona. Ele é conosco. Então, assim, essa palavra tocou muito ao meu coração. Aleluia, glória a Deus. É tão incrível isso, né? Porque na segunda certeza o que Deus falou comigo foi, olha só, olha como conecta. Seja destemida, não tenha medo. Aleluia, glória a Deus. Seja destemida, não tenha medo. Vai ter coisas, mulher, que o Senhor vai te pedir para fazer, talvez para falar, talvez para realizar, eu não sei. Mas que você, por vezes, vai sentir medo, né? Porque, como a Vilma falou, nós não estamos isentas desse medo. Assim como Josué, nessa troca, porque Moisés falou, Josué que vai ficar por conta, que vai liderar, que vai atravessar com o povo, que vai fazer. Não tenha medo. E isso não tá só lá no livro de. Tá lá no livro de Josué, bem no inicinho, mas eu achei interessante que tá aqui em Deuteronômio toda essa parte. E olha que legal que eu preciso ler para vocês aqui, ó, que o Senhor fala assim, ó. O Senhor, o seu Deus, atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. E aqui no 6 ele fala assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavoradas. Vou ler no feminino. Por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Ou seja, não tenha medo. Aqui ele fala das nações, né? Das nações que eram contra o povo de Israel, que eles teriam que enfrentar, que o Senhor as entregaria nas mãos deles. Mas fala também para nós que nós muitas vezes enfrentamos inimigos internos e externos. E o Senhor fala para você nessa manhã: não tenha medo. Seja destemida, continue. Talvez você paralisou no meio do propósito, no meio da jornada. Talvez você se sentiu paralisada, se sentiu cansada. E deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, em nome de Jesus: aprenda a descansar e não a desistir. Parece que naquele momento que você está vivendo, você quer de fato desistir de tudo. Você está cansada. Você não aguenta mais. Não, não vai dar certo. Isso aqui não é para mim. E o Senhor só está falando para você assim: eu estou em silêncio para você entender que é um tempo de descanso para você. Mas agora eu quero falar para vocês que o tempo do descanso acabou. O Senhor está novamente, em nome de Jesus, ativando mulheres, levantando mulheres. Hoje é dia 7. O 6 é um número de conclusão, né? Que foi ontem. Com 6 dias, o Senhor concluiu tudo que ele havia feito na terra. E aí, ele fez o homem. E aí, no 7º dia, ele falou assim: agora eu vou descansar. Porque agora tá tudo alinhado. Presta atenção, gente. 7 é o número da perfeição. Se 6 é o número da conclusão, 7 é o número da perfeição. Porque tudo que Deus fez e faz é perfeito. Isso é muito forte, porque o Senhor está falando aqui conosco, mulheres que estamos sendo ativas e ativadas para esse tempo. E falando aqui: seja destemida, não tenha medo. E a segunda certeza é: tenha certeza do que Deus falou e fala para você. Tenha certeza do que ele te fala, porque muitas vezes lá fora você vai ser julgada daquilo que Deus fala com você. Mas o Senhor falou, não foi com a pessoa lá fora, o Senhor falou, foi com você. E quantas vezes você já deixou de fazer algo na sua vida porque o Senhor falou com você, mas alguém de fora veio e falou assim: ah, se fosse você não fazia, não. Você tem certeza? Ah, isso é loucura. Ah, não sei o quê. Quantas vezes, gente? Eu falo que isso já aconteceu na sua vida com toda certeza, porque já aconteceu na minha. Mas tenha certeza daquilo que o próprio Senhor, o seu Pai, o próprio Deus, que nunca te abandona, falou com você. Quando você tem certeza daquilo que ele te falou em espírito e em verdade, o que vai acontecer é que o inimigo vai até querer vir, vai vir na sua mente
para querer te tirar e te desviar desse propósito. Porque a função dele aqui é só nos desviar do propósito, gente. Pelo amor de Deus, nós somos mulheres. Nós não somos mais meninas. No programa Transformadas, né? Durante tudo que a gente vive, a gente fala muito sobre isso. E mulheres posicionadas no Senhor, que têm a ciência do quanto nós precisamos dele, vai cada dia mais adquirindo essa ousadia no Senhor, sendo destemida, sem medo. Então vai vir de tudo para querer te dizer, mas entenda que talvez naquele tempo que tá tudo de cabeça para baixo, tá tudo bagunçado, você não tá entendendo nada. O Senhor tá em silêncio. Identifique que é um tempo de descanso que Deus te entregou. Um tempo que ele está te guardando, que ele está cuidando de você, ele está te protegendo, ele está te permitindo descansar, cuidar de outras coisas, descansar entre aspas, porque enquanto você está fazendo outras coisas ali, num movimento diferente, o Senhor está movendo o seu propósito. O céu se move em favor do seu propósito quando você se move em favor do Senhor aqui na terra, obedecendo a Ele. Aleluia! Glória a Deus! E eu sei que eu tenho essa liberdade aqui, né? Porque a Vilma também é profeta do Senhor e sabe como que é. Então, a segunda certeza é: tenha certeza daquilo que Deus fala com você. Porque Ele falou foi com você. Não foi com outra pessoa. E se você deixa o medo, como a Vilma falou muito bem, te dominar, você deixa de viver as certezas daquilo que Deus falou para você. As certezas nós temos aqui, ó, na palavra. Nós temos a palavra revelada, na palavra logos, que é a palavra escrita, na palavra rema, que é a palavra revelada, na palavra que o Senhor fala conosco diretamente no Espírito, quando nós oramos. Sabe aquele negócio? Eu estou sentindo que Deus está me direcionando, me inclinando a fazer isso, a fazer aquilo. Não é sentindo, é o Espírito de Deus falando com você. Se for um pensamento ruim, contrário, não provém do Senhor. Agora, se for algo bom, algo que você percebe, assim, que te traz energia, que te traz alegria, sabe? Que te faz sentir contentamento, você pode ter certeza que é do Senhor. Você só vai precisar saber discernir, Senhor, o que é agora, o que é depois. Amém? Glória a Deus. E a terceira certeza é que a gente precisa finalizar. A terceira certeza é, que a Vilma falou também aí. Sem ver, ela já foi falando assim, o que o Senhor foi falando comigo. Nós já somos vitoriosas. Quando nós entendemos tudo isso, você já é vitoriosa. Eu já sou vitoriosa, nós já somos vitoriosos. Né? Nós somos conectados por propósito. Tem propósito que você vai caminhar, você e o Senhor. Mas tem propósito que o Senhor vai conectar pessoas na nossa vida. Então, você vai precisar dessa ousadia, dessa coragem, de ser destemida, para entender sim que o Senhor está com você, não te abandonou e te criou para um propósito maior aqui. E aí você vai ser vitoriosa. E a terceira certeza é de quem eu sou e quem nós somos nele. Entende? A primeira certeza de quem ele é na gente, porque nós somos casa de Deus, nós oramos isso no início. A certeza de que ele, de que o Senhor, o próprio Deus, o Espírito de Deus habita dentro de mim, dentro de você. E a terceira certeza é de que quem eu sou nele. E se eu sou nele, ele fala comigo, eu falo com ele, sou direcionada por ele, para que eu vou temer o homem? Entende? E aí isso, quando nós reconhecemos isso, essa certeza, Vilma e mulheres que estão aqui, nós nos tornamos mulheres vitoriosas. E mulheres vitoriosas, mulher, pega essa chave, glória a Deus e aleluia. Mulheres vitoriosas vivem as promessas de Deus. Amém. Mas para isso, como a Vilma falou muitíssimo bem, nós vamos precisar enfrentar esse processo. Esse processo que vai nos instruir, esse processo que muitas vezes vai nos virar de cabeça para baixo, vai nos quebrar, vai nos moer, vai nos despedaçar. E aí depois o Senhor vem nos reconstruindo, assim, nos moldando, nos forjando, nos colocando do jeitinho que Ele quer. Para a glória dele. E assim a gente vai precisar todos os dias nos policiar. Porque a minha mãe falou algo muito importante aqui, ó. Quando a gente, sem perceber, a gente está reclamando, a gente tem que vigiar. Por isso que fala, vigiar e orar.
Porque a gente tem que vigiar primeiro, a gente vigia, olha o que está acontecendo e ora. Amém? Glória a Deus que possamos ter essas certezas. Quando nós temos essas certezas dentro de nós, gente, acabou. Não tem vez pro inimigo, não. A gente precisa parar com esse negócio. Muitas vezes dá mais glória pro inimigo do que pro Senhor. Ah, porque o inimigo tá me atentando, porque o inimigo disse, não, pelo amor de Deus. Quem é o seu Deus? Quem é que você serve? Entende? A luta espiritual é, Senhor, então qual que é a direção que eu tenho? É um tempo, tá tudo assim, eu tô conseguindo entender nada, vou ficar quietinha, eu vou só buscar no Senhor. É meu tempo de descanso, conecta. É seu tempo de descanso. Aí vai chegar o tempo que o Senhor falar assim, queridinha, acabou, não é tempo de descansar não, minha filha, bora pra cima. Você sabe quem eu sou em você, quem você é em mim, e você é mais que vitoriosa em Cristo Jesus. E sendo essa mulher vitoriosa, você vai viver as promessas que eu já tenho pra você. Vambora! E é para ir? Tô com medo, vai com medo mesmo, que durante o caminho o Senhor vai te instruindo, te moldando, te conectando. Amém? Glória a Deus e aleluia. Amém. Vivi, algo mais para finalizarmos? Sim, eu posso só responder a pergunta aqui do devocional? Pode, pode. Você tem sentido a presença de Deus mesmo nos momentos difíceis? 3 pontos aqui, nos momentos difíceis, que nós possamos nos achegar a Deus, mais a Deus, diante da palavra, em oração, que nós confiamos no Senhor e colocamos a nossa esperança nele. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Thelma. Glória a Deus. Gente, amanhã nós estamos aqui novamente, 5h27 da manhã. A Camila falou, eu observo que nem tudo é culpa do inimigo. Muitas vezes é procrastinação nossa, falta de atitude e posicionamento. Exatamente. Exatamente. E na próxima semana nós vamos falar sobre isso. Gente, é muito surreal. É muito surreal quando a gente entende que nós nos limitamos por conta daquilo que muitas vezes fomos criadas acreditando. E aí já é uma outra vertente, é uma outra história. Mas quando a gente entrega a glória para o Senhor vem, né, nos instruindo, nos moldando, nos mostrando. Então, entendendo que nós somos nele, né, que ele é em nós, nós somos nele, e sendo essas mulheres abençoadas, vitoriosas, nós vamos viver a promessa do Senhor, não tem outro jeito. Amém? Mas para isso nós vamos ter que enfrentar o processo, e no processo ele vai nos quebrar. Mas quebre, mas quando a gente nasce de novo, a Márcia é sempre muito usada pelo Senhor também, ela até falou, e na hora que você enfrenta o medo, tudo flui, exatamente. O Márcia, e ela fez, não sei se você chegou a ver, Vi, uma imagem ontem do vaso, né? O vaso ali, aí o vaso foi quebrado e o Senhor moldou o vaso, né? E dentro do vaso as flores nascendo, entende? Então é assim. É assim, eu sempre trago referência da música, né? Que eu falo sempre para vocês do Ministério Zoe, que ela fala, né? Como um leão você me cercou, com fúria me despedaçou, meus ossos quebrados, moídos, então eu aprendi que isso também é amor. Então o Senhor vai deixar quebrar, vai moer, mas filha, é para eu, né, te transformar na mulher que eu quero que você seja, que eu te fiz, é para eu tirar padrões velhos, antigos, crenças, coisas que o inimigo colocou na sua mente, que você acreditou que era da sociedade, que não é meu. Eu tô te limpando, eu tô te purificando, eu tô te moldando, eu tô te levantando para que eu possa, em nome de Cristo Jesus, te usar onde você estiver. Seja na religião, seja no seu trabalho, seja com amigos, seja onde for. Em nome de Jesus. Todas as Amém? notícias. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Vamos. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Você ora para nós, por favor, Vivi? Agora sim. Amém. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, Amém, papaizinho. nós colocamos, ó Deus, a nossa presença, Senhor Jesus, diante do altar, ó Deus, o nosso encontro com o Senhor, ó Deus, aqui nessa live.
amado, em nome de Senhor Jesus, Pai Jesus, por querido. tudo que foi ministrado aqui, ó Deus. Aleluia, Obrigada, Pai Jesus. querido, por todas as mulheres que Aleluia. estiveram aqui, Senhor Jesus. Em nome do Yes, Senhor Jesus, ó Deus. Obrigada por essa palavra que o Senhor colocou em nossos corações, ó Pai. yes, Obrigada, Senhor, pela vida da Júlia, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus. Que o Senhor, ó Deus, cada dia mais, ó Pai, venha, Senhor Jesus, levantar mulheres, ó Deus, para amém, esse Pai, em nome de Jesus, Pai. ó Deus, Em cada nome dia de Jesus. mais venha, Senhor. para, ó Deus, o sentimento, Senhor Jesus, de força, Senhor Jesus, de ânimo, Amém, ó Deus, em nós, ó Pai, em sobre nome a de nossa Jesus. casa, ó Pai, sobre os nossos Em nome projetos. de Deus, que nós possamos, Senhor Jesus, nos derramar diante do Senhor, ó Deus, porque Jesus, Deus Pai. que não nos abandona, o Senhor Aleluia, sempre Jesus. nos preenche com o teu amor, Aleluia, Pai. Glória a Deus. Deus. O Senhor é um Deus que nos chama de filhinhas amadas, filhas queridas, filhas ungidas, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Que os céus, ó Deus, nessa manhã, Senhor Jesus, derrame, ó Deus, uma porção dupla, Senhor Jesus, sobre as nossas Aleluia, vidas, ó Jesus. Pai, em Sim, nome derrama de mesmo, Jesus. Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Louvamos, nós te glorificamos, ó Deus, porque o Sim, Senhor Senhor. nos fez, porque o Senhor, ó Deus, Aleluia, é o Jesus. Shaddai Glória das a nossas Deus, vidas, Pai. o Elohim, ó Deus, e por Aleluia. isso nós te glorificamos, nós podemos dizer, nós te amamos, Pai querido, Amém, Jesus. Jesus, ó Deus, e que nós possamos, Senhor Jesus, cada dia, ó Deus, colocar a nossa esperança em Ti, ó Deus, olhar Isso. para o Senhor Aleluia, Jesus. mesmo Em diante de nome de Jesus. Senhor Deus, e termos a certeza, Senhor Em Jesus, nome cada de dia, Jesus. Deus, do teu amor Aleluia, que Jesus. invade a nossa vida, ó Aleluia. Aleluia. Pai, esquece, ó, Glória, todos os dias, ó Pai, glória, em glória. nome do Senhor Em nome Jesus, do ó Senhor Deus. Jesus. Pai, nós te Em louvamos e te nome de agradecemos por esta live, ó Deus. Temos a certeza, Deus, que essa live vai alcançar vidas, ó Pai. amém, Jesus. Alcança mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Deus, que o Senhor continue tendo a liberdade para agir em nós. Sim, sim, Pai querido. Te Em nome de bendizer, Pai, nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Eita Aleluia. glória. Vou tirar os comentários aqui para a gente fazer uma fotinha. Gente, que bênção, né? Ô, glória, obrigada, Senhor. Como o Senhor falou conosco. Como é que você quer tirar uma fotinha assim? Com esses caixas maravilhosos? Alguém Sim. tira o print aí para nós, essas maravilhosas. A casinha. Aê! Glória a Deus, mulher. Deixa eu perguntar para você, fez sentido para você? Glória a Deus, o Senhor falou com você como falou conosco, né? Que eu tenho certeza, Ele falou comigo, falou com a Vilma, falou com você, falou conosco em nome de Jesus. Então, convide mais mulheres para nós estarmos aqui, né? Amanhã, estamos aqui firmes para a glória do Senhor, 5h27 da manhã. Amanhã eu estarei com mais convidadas, né? Então, eu vou estar convidando algumas mulheres aí para voltar aqui comigo, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que vai ser mais um dia poderoso de ativação do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Ó, um beijo, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Tenho te abençoado. Amém. Glória a Deus.